Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar do lançamento horizontal. Mas para quem for novo no canal, subscreva-se, ative o sino de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Lançamento horizontal. Apesar do nome, lançamento horizontal, este lançamento subdivide-se em dois movimentos, não é? No lançamento horizontal nós vamos encontrar um movimento, não é? Um movimento horizontal e um movimento vertical. Vamos imaginar que eu lanço este marcador horizontalmente. Na medida que vai caindo, né, por causa da ação da gravidade, né, quando nós lançamos um corpo, a gravidade age sobre este corpo e o corpo vai caindo. Mas este corpo, quando lançado verticalmente, faz dois movimentos. Um na horizontal e o outro na vertical pela ação da gravidade. Então, no movimento horizontal, nós encontramos lá um tipo, não é, de movimento, que é retilíneo uniforme. Não é? No movimento horizontal, nós temos movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ela não varia, é sempre a mesma. Então, aqui nós temos velocidade constante, né? Podemos aqui olhar para a nossa figura, né? Imaginamos que este é o corpo sendo lançado. Significa que sai daqui com uma certa velocidade inicial, não é? Esta velocidade inicial é na horizontal. Temos essa velocidade na horizontal. Na vertical, inicia sem velocidade inicial. Então, a velocidade em x também é igual à velocidade inicial. É importante vermos isto. Então, também temos o eixo x, né? Na horizontal vamos encontrar o eixo x. E nós podemos encontrar lá, no eixo x, nós podemos chamar de distância, né? Podemos chamar disto de distância. E também podemos chamar de alcance máximo, né? Porque é onde é o alcance que o corpo vai atingir na horizontal. Então, também podemos chamar de alcance, não é? Daqui até aqui podemos chamar de alcance. E alcance podemos representar por x, assim como por a, por d, tanto faz. Então vamos lá. Quando o movimento é retilíneo uniforme, nós temos a equação do espaço sendo x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Mas como estamos no eixo x e dissemos que a velocidade inicial é igual à velocidade em x, então vamos colocar aqui velocidade x. E para o movimento horizontal é só isso. Agora, um movimento vertical, não é? É aí onde nós temos a ação da gravidade. Se nós temos ação da gravidade, significa, em outras palavras, que a velocidade varia, não é? A gravidade vai influenciar na variação da velocidade. Mas no movimento vertical, nós temos lá a queda livre. O tipo de movimento aqui é queda livre. Nós já falamos da queda livre numa das aulas. E na queda livre, né? Vamos lá. Porque o movimento na vertical, nós temos ali uma certa altura. A altura, né? Quando o movimento é uniformemente variado, nós temos h inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, que para este caso é gravitacional, né? Gravidade tempo ao quadrado sobre 2. Mas nós dissemos que não existe velocidade inicial em y, então temos aí nulo, né? Também a altura inicial é nula, então ficamos com altura sendo igual a 1 meio gravidade tempo ao quadrado sobre 2. Essa será a fórmula da altura para o movimento vertical. Mas também, se nós observarmos o movimento da bola, né? A bola, quando está aqui neste ponto, tem duas velocidades. Tem uma velocidade em x, tem uma velocidade em y. Em qualquer ponto, sempre terá uma velocidade em x e uma velocidade em y. O que é que vai manter? É a velocidade em x. A velocidade em x sempre será a mesma, mas a velocidade em y em cada ponto será diferente. Nós dissemos, a velocidade varia. Então, há necessidade de mostrarmos aqui também a fórmula da velocidade em y. Como nós não temos velocidade inicial, a fórmula seria velocidade inicial mais gravidade vezes
o tempo, mas em y não existe velocidade inicial. Então nós temos ali apenas gravidade vezes o tempo, sendo a fórmula da velocidade em y. Gravidade vezes o tempo. Essas são as duas são os dois movimentos. No movimento horizontal, encontramos lá o movimento retilíneo uniforme, o movimento vertical, encontramos queda livre. Vamos imaginar, não é? Estando parado ou caminhando dentro de casa com um copo na mão. De repente chega alguém, pá, te assusta e tu deixas cair o copo, né, que estava na mão. Então, o copo, quando atinge a superfície, parte-se. Então, vamos lá. Quando o copo, não é? Pode ser esse marcador, se nós lançamos o marcador, ele terá um certo tempo para atingir a superfície. Então, esse tempo nós vamos chamar de tempo de queda. E para o tempo de queda, nós vamos aproveitar a fórmula da altura, né? Porque o corpo sai a uma certa altura até atingir a superfície. Então, se nós vimos que a altura é igual a 1 meio gravidade vezes tempo ao quadrado, se nós isolarmos o tempo, teremos tempo de queda sendo igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre gravidade. Este aqui será o nosso tempo de queda. Também podemos encontrar lá o alcance. Alcance, não é? Esta distância é deste ponto até este ponto. Ou também pode ser este ponto até este ponto, não é? Esse aí será o nosso alcance. Mas para o alcance, nós estamos a ver que estamos a trabalhar com o eixo X. Se estamos a trabalhar com o eixo X e sabemos já que no eixo X temos apenas o movimento horizontal e o movimento é retilíneo uniforme, logo a velocidade é constante. Então a fórmula é apenas esta. Para o alcance também vamos usar a equação do espaço, será x igual a x inicial mais velocidade em x vezes o tempo. Mas este tempo para o alcance, atenção, o tempo para o alcance é de queda. É importante saber isso. O tempo é de queda. Assim como podemos substituir o tempo de queda, né? Como nós já conhecemos a fórmula do tempo de queda, podemos aqui substituir por 2 vezes a altura sobre gravidade. Mas há casos onde nos pedem equação horária do alcance. Quando nos pedem equação horária, não podemos substituir aqui o tempo. Devemos usar esta primeira fórmula, porque o tempo vai manter incógnita. Agora, equação da trajetória. Por que existe a equação da trajetória? Porque temos dois tipos de movimento. Temos movimento horizontal. No movimento horizontal, nós temos equação em x, que é esta aqui, mais velocidade inicial vezes o tempo, né? Onde x inicial não existe. E temos o quê? Em y também temos o eixo y. No eixo y nós temos altura e dissemos que é 1 meio gravidade tempo ao quadrado. Agora, a equação da trajetória é y mais dependendo do x. Para que y dependa do x, nós devemos isolar aqui o tempo. Isolando o tempo para a primeira equação, né? Que x é igual a velocidade vezes o tempo. Isolando o tempo, teremos t igual a x sobre velocidade. O que é que nós vamos fazer com esta fórmula? Vamos substituir no y. Ao substituir no y, teremos y igual a 1 meio gravidade vezes o tempo, que é x, sobre velocidade. E ambos ao quadrado. Eu posso colocar assim ao quadrado, assim como posso dizer que o x está ao quadrado e a velocidade também está ao quadrado, para não perder tempo. Então é esta a forma. Agora estamos a ver que o y não mais depende do tempo, mas sim do x. Então a equação da trajetória é y de x é igual a 1 meio gravidade x ao quadrado sobre velocidade ao quadrado. Então podemos colocar esta equação exatamente aqui. A nossa equação da trajetória é y em função de x é igual, posso colocar gravidade x ao quadrado sobre 2 vezes
velocidade ao quadrado. É esta a equação da trajetória. Também temos a equação de Torricelli, não é? A equação de Torricelli, primeiro, vamos lá. Aqui, nós estamos a ver que o corpo, na medida que vai caindo, apresenta duas velocidades. Temos velocidade em x e velocidade em y. Para lembrar, a velocidade em x não varia, é sempre constante. Velocidade em y é diferente em cada ponto. Mas essas velocidades são componentes de uma resultante. Nós podemos muito bem achar aqui a velocidade resultante, não é? Nós conhecemos na matemática teorema de Pitágoras, né? Temos aqui a velocidade resultante. Para achar a velocidade resultante, né? Velocidade resultante é, sim, aplicar teorema de Pitágoras, onde diz hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então teremos aqui velocidade x ao quadrado mais velocidade em y também ao quadrado. E nós temos aqui velocidade igual a raiz quadrada. Quando passamos o 2 para o outro membro, transforma-se em raiz. Então, de índice do expoente, então por isso que aqui temos ao quadrado. E nós vimos que velocidade em x é o mesmo que dizer velocidade inicial, não é? É igual à velocidade inicial. Então teremos aqui velocidade inicial ao quadrado mais velocidade em y, vimos que é gravidade vezes o tempo, mais, não é? A equação de Torricelli, ela surge na necessidade de acharmos a velocidade, a altura, mas sem incluir o tempo. Então aqui nós temos duas vezes gravidade vezes altura. Esta é a nossa equação de Torricelli. Então agora podemos ir ao exemplo. Podemos resolver este pequeno exercício para aplicar, não é? O que nós vimos aqui. O exemplo diz o seguinte: um objeto foi lançado horizontalmente, do alto de uma torre, não é? De 320 metros de altura. Podemos colocar dados. Como dados, nós temos a altura sendo igual a 320 metros. Com uma velocidade de 15 metros por segundo, não é? Estamos a perceber que o corpo está sendo lançado a uma velocidade de 15 metros. Então essa é a nossa velocidade inicial, 15 metros por segundo. Então determine o alcance do objeto. Nós vimos, não é, que para achar o alcance do objeto devemos conhecer o tempo de queda. Então devemos lá achar o tempo de queda. O tempo de queda, pela fórmula, é 2 vezes altura sobre gravidade. Substituindo, teremos raiz quadrada de 2 vezes altura, que é de 320, sobre gravidade, que é 10. Podemos usar 10. Cortamos isso. 2 vezes 32 dá 64, né? Então o tempo de queda é igual a 8 segundos. Então já podemos achar o alcance com facilidade. X será igual à velocidade inicial, que é de 15, né? A fórmula é velocidade inicial vezes o tempo de queda. Nós não temos o espaço inicial, por isso colocamos imediatamente velocidade inicial vezes o tempo. Então, velocidade inicial é 15 vezes o tempo é de 8. Multiplicando, isso dá 120, se não me engano. Dá 120 metros. Então é assim como nós trabalhamos com o lançamento horizontal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e até o próximo vídeo.